começar falando sobre carros autônomos. O que eu queria falar hoje? A primeira coisa que as pessoas costumam perguntar é assim, né? É para valer? Ou é aquela coisa tipo, é futuro? Quem lembra desse filme aí? Total Recall. Então, é isso aí? Não, não é isso aí, tá? Já tem lá no Vale do Silício, de onde vem a nossa empresa, já tem o carro da Google circulando. Ele é completamente autônomo, ele não tem pedal, ele não tem volante, nem tem outro modo de condução, certo? É bastante famoso. Também tem a Uber, está começando a fazer ensaios lá com carro autônomo. Se vocês olharem bastante atenção, dá para quase ver que tem um motorista aí, mas ele está mais como um backup. Os carros já estão começando a rodar sozinhos para fazer o teste da primeira frota. E tem o exemplo que muitas vezes é muito famoso, né, do Tesla, que é o sonho pelo menos o meu sonho, né, o sonho de quem pega em congestionamento. Aí tem esse cara que foi flagrado dormindo no congestionamento lá em São Francisco, em Los Angeles, não sei. Que é um pouquinho diferente a proposta desse carro. Não é exatamente um carro autônomo, mas já é um passo nessa direção. Então é uma coisa séria, tá, gente? Não estou falando do futuro distante, eu sei que eu estou no palco futuro, mas eu estou falando do presente. E outra coisa que me perguntam muito é assim, tem cara que fala, putz, mas eu gosto tanto de dirigir, eu quero pegar meu carro, eu não quero abrir mão do meu carro, eu acho legal, eu acho bacana. Essa pessoa está pensando nesse cenário aqui, né? Tirar umas férias, pegar uma estrada tranquila e passear num carrão, de preferência, né? Até num carrinho legal. Essas vistas bonitas. Essa não é a experiência, não é isso, não é essa a proposta, não é isso que a gente quer substituir, porque não é essa a experiência do motorista médio, certo? Quando a gente pensa em dirigir, especialmente aqui em São Paulo, a gente está pensando nisso daqui. Quem já pegou um desses? Eu já peguei um desses. Já peguei muitos desses. Já peguei 2 horas e meia para fazer 15 quilômetros. Olha que maravilha. Esse ano, em abril, o recorde foi de 290 quilômetros. Eu não continuei checando porque até dá uma tristeza no coração checar essas estatísticas. E a média do ano até então tinha sido em torno de 100 quilômetros por dia de congestionamento, certo? Para contextualizar um pouco isso, 290 quilômetros, a gente botasse todos esses carros em linha reta, daria quase para chegar em Maringa, uma pequena cidade lá de Minas Gerais, de onde vem o Leão. Não de Maringa, mas de Minas Gerais. E lá fica no pé do Pico do Itatiaia, do Parque Estadual do Itatiaia, é um lugar muito bonito. Eu acho que esse é um uso muito mais legal de 290. Tem 8 aí a mais, mas né, depois você foi 290, você vai mais 8. É um uso muito legal, muito mais legal de 290 quilômetros do que ficar preso no congestionamento aqui em São Paulo. E como esse carro consegue fazer isso? Né? Do que ele é capaz, como ele substitui a gente, o que ele precisa saber fazer? Os carros autônomos do Google, por exemplo, eles têm, eu vou usar ele como exemplo aqui, depois eu vou falar um pouco de outros, né? Mas ele usa um sensor que chama LiDAR, é um sensor que funciona parecido com um radar, só que ele tem um giro de 360 graus, e nesse giro ele tira alguns milhões de leituras aqui, né? Então, essas linhas que vocês estão vendo, isso não são linhas, isso são são pontinhos, cada ponto desses é uma leitura de distância e direção que ele está fazendo. Essa é uma leitura de um sensor exatamente igual a esse, é um Velodyne. Esses sensores enxergam entre 80 e 100 metros, dependendo das especificações, claro, e eles chegam a tirar 1 milhão de pontos por segundo. Então, é um volume de dados muito grande, e é um sensor muito caro também. Esse sensor custa mais que o resto do carro às vezes. Outra ferramenta útil é um radar. O radar ele é linear, é em linha reta só, e ele vai servir muitas vezes aí para fazer monitoramento de coisas como distância do carro da frente, manutenção de risco, né? Então frear se tiver alguma coisa na frente do carro, esse tipo de coisa. Tem também, aqui está marcando, né, o carro da Google usa um odômetro um pouco melhor do que o odômetro que tem no nosso carro. Então ele usa pela contagem de giros do pneu para ter uma ideia melhor de onde ele está na pista, no mapa, para ajudar o GPS e os outros sensores. E para tudo isso precisa, né, eu falei que 1 milhão de pontos, precisa de um processamento monstro para conseguir lidar com tudo isso.
Então, você vai precisar ter um processador monstro dentro do carro, não dá para fazer isso remotamente. É uma tecnologia que está sendo muito usada para isso já faz um bom tempo. São as placas GPUs, né? As placas, a NVIDIA, por exemplo, que é nossa parceira, está desenvolvendo bastante placas de processamento de dados em grande volume. E a vantagem dessas placas é que boa parte de machine learning vai ser uma matemática, álgebra linear, né? Multiplicação de matrizes. E do mesmo jeito que ela decompõe a imagem que ela vai botar para você e divide a tarefa por todos os processadores, você consegue fazer operações com matrizes dividindo entre os muitos processadores é mais rápido do que fazer a paralelização, né? Voltando para o carro, então, eu mostrei para vocês o LiDAR, essa é a leitura que ele faz. Um outro sensor que não tem no carro da Google, mas que é um sensor interessante, são câmeras, por exemplo, câmera de infravermelho. Então, se vocês olharem lá em cima, isso é uma imagem real, certo? Aqui não dá para ver essa pessoa, quase, dá para ver a perna. Eu nem consigo ver na imagem grande que tem uma segunda pessoa ali, tá vendo? Então, a gente consegue, com o uso de sensoriamento, esse exemplo não é de um carro autônomo, na verdade, até tem uma tela aqui no volante, né? É um carro da BMW, se eu não me engano, é um sistema que eles estão implementando lá na Europa já, mas que para os carros autônomos é mais interessante ainda, né? Que ele vai ter uma percepção sensorial mais aguçada que a nossa, que é importante. Não tem por que criar um carro para fazer a nossa tarefa pior do que a gente faz. E tem diversos outros sensores, né? Então aqui tem um exemplo de configuração possível, e cada um desses sensores vai ter especificações diferentes. Ele vai conseguir enxergar mais longe, ele vai conseguir ter um ângulo de visão maior, né? Aqui eles nem estão colocando o LiDAR 360 graus, e cada um vai ter uma função no carro, quer dizer, a gente vai precisar escolher os sensores de maneira a desempenhar as tarefas que a gente precisa. Outros sensores que pode se usar, mais triviais talvez, são o GPS, para o carro se encontrar na cidade, ele está aqui, ele está lá. O acelerômetro para determinar, principalmente, velocidade de aceleração e de frenagem, porque com os motores elétricos, que também estão se tornando muito populares, dá para entregar a tração na roda muito mais rápido do que um motor a gasolina. Certo? Então, isso precisa ser controlado, porque senão pode causar desconforto dos passageiros. Eu não sei se alguém já viu o vídeo aí, mas estão fazendo corrida de drag, né? Corrida de distância curta, de aceleração, com o carro da Tesla contra a Lamborghini, e o carro da Tesla está ganhando de Lamborghini por causa desse tipo de aceleração. Agora, não é o que você quer quando você está dentro da cidade, certo? A gente não quer que o carro vá de 0 a 100 em meio segundo para você ficar tonto dentro. Os odômetros que eu comentei, tem algumas tecnologias aqui que ainda não estão necessariamente sendo implementadas, mas que são possíveis desenrolares futuros, né? Muita gente hoje usa o Waze para decidir qual é a melhor rota para ir de um ponto a outro. Então, o que o Waze faz? Né? Ele usa a informação de outros usuários, etc., para decidir onde tem mais trânsito, onde tem menos trânsito. Se a gente tiver uma rede de carros que conversam entre si, isso pode ser feito muito mais rápido. Né? Então, de repente, agora a gente está... Eu vou voltar lá para a sede da Eurast, lá perto da Paulista, e eu estou na Radial e tem um acidente lá na frente. O carro autônomo não vai precisar chegar onde teve acidente para descobrir que teve. Se eles puderem conversar entre si e já avisar onde teve um acidente, onde está fluindo bem o trânsito, como melhorar a rota. Isso é uma coisa muito, muito fácil de se fazer uma vez você tem os carros conversando entre si, certo? Então, você pode usar o sensoriamento de outro carro, a informação dele pode passar para você não precisa ir lá ver com os seus próprios olhos ou com seus próprios sensores. E outro desenrolar possível é que as placas de trânsito e as placas e os faróis, etc., são comunicações visuais para seres humanos, certo? Interpretar isso é possível com máquinas hoje em dia. Tem aí o Deep Learning está possibilitando muitos tipos de análise que nem sempre se conseguiu fazer, né? E tem saído muitos trabalhos interessantes nessa área. E com esses, melhor do que isso seria a placa em si, por exemplo, comunicar com o carro via Wi-Fi ou via Zigbee, ou seja qual for a melhor tecnologia para isso,
e dizer, antes de o carro precisar ver a placa, ele já diz, olha, vai ter um cruzamento aqui na frente com pare, tem um farol lá na frente, ele fechou, já pode reduzir a velocidade, não precisa nem parar. São possibilidades, certo? Aqui a gente tem o carro do Google calculando em tempo real uma série de informações que eles precisam calcular. Vou comentar um pouco para vocês. Para começar, essa faixa verde aqui, certo? Ele tá analisando os dados dos sensores, principalmente câmera, mas também outros sensores. Outro sensor que pode ajudar nisso é a própria câmera infravermelha, né? Para ver melhor a reflexão das cores. Não sei como o carro da Google exatamente faz isso. Eu acho que eles só usam câmera simples. E o que esse carro está fazendo? Ele está identificando qual é a faixa em que ele está, onde ela continua lá na frente, certo? Não sei se dá para ver muito bem, que está meio claro. Vocês conseguem ver as caixas cor-de-rosa aqui? Dá para ver, gente? Então, essas caixas ele está detectando onde tem outros carros, certo? Em algumas delas tem um pezinho marcado em cima. Ele está identificando que é um carro estacionado. Se vocês prestarem atenção nesse carro aqui, virou. Esse carro aqui, ele está em movimento, ele não tem a indicação em cima. Um carro estacionado, um carro em movimento, representam riscos diferentes para quem está dirigindo. E é importante que o carro autônomo saiba diferenciar isso. Da mesma maneira que uma bicicleta, por exemplo, que está aqui, dá para ver o ciclista ali. Uma bicicleta é um risco muito diferente para um motorista do que um carro. De repente, esse ciclista pode cair. Tem também uma pessoa andando do lado esquerdo aqui. Cadê ele? Ali, ó. Tem uma pessoa andando que é outro tipo de risco, né? Uma pessoa a pé, de repente, pode fazer um movimento brusco. Tudo isso, com aquela rede de sensores, ele pode perceber a frente dele, atrás dele, em tempo real, o tempo todo. Então, não tem ponto cego, por exemplo, não tem... existe muito menos risco de um pedestre, por exemplo, sair correndo e pular na frente sem o motorista conseguir enxergar isso a tempo. A gente tem vários riscos relativos a dirigir que são devidos à nossa incapacidade, ou à nossa capacidade limitada de receber essa informação, né, de analisar essa informação a tempo de reagir, que os carros autônomos são uma melhora no sentido de que eles conseguem fazer isso muito mais rápido do que nós e eles conseguem ter uma percepção muito mais completa do que a nossa. E por que isso é uma coisa revolucionária? Quer dizer, né, tudo bem, é uma tecnologia muito legal, mas por que eu estou chamando isso de revolução, participe da revolução? A principal coisa que a gente consegue fazer com carros autônomos, que a gente consegue prometer, é que tenha menos mortes, certo? Justamente por causa dessa capacidade muito maior de detecção, de previsão, de processamento de dados, a gente pode evitar um monte de mortes banais, até de outras maneiras, né? Um carro autônomo nunca vai estar andando a 200 por hora numa rua de 80 porque ele está com pressa. E eu acho que esse é sempre a principal motivação que a gente tem que ter em mente, né, quando está desenvolvendo uma tecnologia nova. Mas pensando em termos mais mundanos ou mais corriqueiros, menos engarrafamentos. Uma das principais causas de engarrafamentos urbanos dentro da cidade é que quando tem um farol, entre o farol abrir e os carros começarem a andar, tem um delay, né? O tempo de percepção humana, ou o reflexo humano entre ver um estímulo e começar a conseguir reagir, é em torno de 0,6 segundos. Se a gente imaginar uma fila de 10 carros, certo? O primeiro carro vai ver o farol abrir, vai começar a andar. Se ele for muito rápido, ele vai demorar uns 0,6 segundos. O segundo carro, 0,6 segundos a mais que isso. Com 10 carros, vão ser 6 segundos. E aí a gente está assumindo sempre condições ideais. Na realidade, a gente sempre sabe que vai ter aquele motorista do carro da frente que, em vez de prestar atenção, vai estar mexendo no WhatsApp. Ou então a pessoa que deixa para engatar a marcha depois que o farol já está aberto. Então, na verdade, vão ser muito mais do que 6 segundos, vai ter uma demora muito grande, né? E isso cria congestionamentos. Os carros autônomos não passam por isso. Então, quando abre o farol, o bloco de carros pode andar todinho ao mesmo tempo. Vamos, filho, anda. Por quê? Porque todos eles estão recebendo o estímulo ao mesmo tempo e porque
entre eles receberem esse estímulo e eles reagirem sobre esse estímulo, passa um tempo muito menor do que a gente. E eles também podem andar mais perto um do outro pelo mesmo motivo, né? Então ele perceber que o carro da frente está brecando e ele brecar também, o tempo de reação de uma máquina é muito menor. E isso imaginando que a gente continue usando faróis, né? Como eu falei, faróis, placas, etc., são uma sinalização feita para seres humanos, que não é a maneira mais eficiente para uma máquina. Se a gente tivesse uma cidade só com carros autônomos, a gente não precisaria ter um semáforo. Eles podem se organizar sozinhos. Isso tá rodando, não está rodando agora, né? Isso é uma captura de tela, mas isso é um aplicativo que calcula em tempo real, certo? Não é uma animação. Esses carros estão sendo gerados automaticamente, em tempo real eles estão decidindo o que eles fazem. Claro que é uma simplificação e tem todas as vantagens de uma simplificação, mas eu estou vendo que isso causa um pouco de desconforto em todo mundo aqui, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Outro conceito muito legal que a gente pode ter, graças aos carros autônomos muito mais difundido, é o carro enquanto serviço. O que quer dizer isso? O carro enquanto serviço é a ideia do Uber, certo? Alguém aí veio de Uber para cá? Já boa parte das pessoas vieram de Uber. Alguém veio dirigindo? Bem menos, ou mais ou menos igual ainda, vai. Lá na Udacity é interessante, a gente tem cerca de 10 pessoas, eu acho que tem 2 que usam carro próprio, todo mundo usa o Uber, porque o trânsito da cidade realmente não é muito estressante, é muito desgastante dirigir o tempo todo para qualquer lugar, né? Mas tem mais algumas vantagens do carro como serviço. Além de você não se desgastar enquanto motorista, se a gente fizer essa mudança, certo? Como eu falei, os sensores envolvidos são muito mais caros. Então é provável que, assim como a Uber e a Google estão implementando isso nos Estados Unidos, que tenha muitas empresas tendo frotas de carros autônomos, como hoje tem frotas de Uber aqui em São Paulo. Só que os Uber são carro próprio, né? Então talvez eu devesse dizer como tem frotas de táxi aqui em São Paulo. E se os motoristas começarem a abandonar os carros e usarem serviços de transporte como esses, a gente poderia ter menos estacionamento. E aí vocês vão dizer, pô, que coisa sem graça, né? Menos estacionamento. Estou falando de morte, estou falando de acidente, estou mostrando os carros todos dirigindo sem farol e eu vou falar de estacionamento. Foi feito um estudo pela USP e aqui em São Paulo, estimou-se que cerca de 1/4 da área construída da cidade são estacionamentos. Isso pode parecer um pouco irrelevante à primeira vista, mas se a gente pegar, por exemplo, aqui a região dos Jardins, que ela é quadradinha, eu circulei aqui, tem cerca de 100 quadras aí dentro, arredondando um pouco. Essa região é quase exclusivamente residencial e essa região é bem densamente populada. E ela tem exatamente, é uma área nobre de São Paulo, inclusive, né? E ela tem exatamente um parque, eu tenho 2 quadras de parque, que é o Parque Trianon. Se a nossa cidade tivesse sido pensada de maneira que as pessoas não precisassem ter carros, e a gente pudesse reduzir ou eliminar completamente, tivesse eliminado na época da construção esses 25% de áreas construídas, a gente poderia ter esse tanto de parques, certo? Quer dizer, né, isso já é um argumento em si só. Entre essa e essa cidade, eu acho que eu prefiro viver nessa. É claro que hoje a gente não poderia simplesmente demolir os prédios e dizer para as pessoas morarem nas garagens umas às outras. É claro que isso não funciona, mas numa sociedade com menos carros, de repente, podemos ser jardins nos lugares que são as garagens dos prédios. Enfim, essas soluções são soluções para problemas que ainda não existem e ainda precisam ser pensadas, né? Mas o mais importante disso tudo é que a gente pode ter mais qualidade de vida, certo? Então, menos engarrafamentos representam mais qualidade de vida. Se a gente pensar até no tempo que a gente perde, certo? Foi feita uma estimativa, eu não coloquei o número na apresentação, mas foi feita uma estimativa do dinheiro desperdiçado por causa do trânsito na cidade, certo? Em termos de produtividade. Se uma pessoa que passe, ou por causa de todas as pessoas que passam 2 horas aí por dia presas em engarrafamento, a cidade deixa de criar, né, de produzir milhões de reais, mais de 20 milhões de reais. Eu não encontrei o número exato para a apresentação, sinto muito, mas entendem.
transformar esse tempo em tempo produtivo, que nem digo tempo produtivo assim, não é para passar 2 horas a mais no trabalho, mas passar 2 horas a mais em casa com as nossas famílias já ia ser um grande avanço em termos de qualidade de vida. E como eu falei, mais parques também, sem cessar em congestionamento. Enfim, tem inúmeras coisas que a nossa sociedade pode se beneficiar graças à tecnologia de carros autônomos. Porém, tem uma série de desafios que não são desafios de engenharia e que precisam ser abordados, precisam da participação de gente que não é técnica ou não é apenas técnica para resolver isso, certo? Por exemplo, resistência dos usuários. Apesar de todos os argumentos que eu possa dar, de todas as vantagens que os carros autônomos podem ter, se você provar por A mais B, você sempre vai ter o cara que vai falar: não quero, não gosto, não vou. E isso é sempre uma coisa que vai acontecer, não tem como evitar isso. A Google fez uma coisa muito legal a respeito disso. Alguns dos primeiros testes com os carros autônomos deles foram feitos com voluntários que eles chamaram de abrigos para idosos. Se você convence uma pessoa de 70, 80 anos a entrar numa máquina que se dirige sozinho, se torna muito mais fácil de convencer outras pessoas, né? E tem relatos dessas pessoas, tem entrevistas, eu acho que tem muito trabalho que pode ser feito nesse sentido. Só que eu não consigo pensar dessas maneiras, certo? A gente não precisa de pessoas técnicas para isso, a gente precisa de, talvez, sociólogos, não sei. Tem o plano de infraestrutura urbana, né? Eu vou botar um vídeo aqui para vocês, que quem achou aquele anterior aflitivo vai achar esse mais ainda. O que é o plano de infraestrutura urbana? Vocês viram aquela animação que eu falei, os faróis são ruins, se a gente não tivesse faróis podia ser assim. Enquanto a gente... Não vai existir uma cidade em que todos os carros passem a ser autônomos do dia para a noite. Para isso acontecer, precisa de um tempo de adaptação da cidade, de adaptação dos motoristas, uma mudança de mentalidade das pessoas, né? E tudo isso precisa de muito acompanhamento de quem planeja a cidade, porque ninguém vai querer ser esse cara atravessando a rua, certo? A gente vai ter que pensar em outras soluções para os pedestres, para os ciclistas, para transporte coletivo, enfim. Tem um monte de mudanças que precisam ser feitas na sociedade para que ninguém tenha que atravessar a rua nessa situação, certo? A gente pode pensar em passarelas, talvez, ou subterrâneos, ou talvez colocar os carros por baixo. Eu não sei qual é a melhor solução. No momento inicial, talvez tivesse que ser, não sei, uma faixa exclusiva, mais uma faixa exclusiva em São Paulo, né, uma faixa só para carros autônomos. Vai depender aí do tempo de implantação, vai depender de um monte de coisas que eu não tenho a menor ideia em como pensar sobre isso. Tem mais um problema incidental, né? Que é o de carros vazios circulando. Hoje a gente tem cerca de 7, talvez 8 já, milhões de carros na cidade, e muito do problema de engarrafamentos que a gente tem é simplesmente o volume de carros. Se a gente implantar os carros autônomos, eu falei que a gente pode ter menos carros, mas é claro que a gente também pode ter mais carros, né? Se eu tivesse um carro autônomo meu, na minha casa, que eu pudesse acordar de manhã, e em vez de ter que sair de casa para fazer isso, eu falar simplesmente para o carro ir na padaria, pegar pão fresquinho para mim e um café. Tem muita gente que faria isso, certo? Tem muita gente que mandaria o carro buscar a roupa no 5sec lá, para não ter que sair de casa, para não ter que pagar o entregador. Imagina todos os carros que a gente tem em São Paulo circulando junto com os carros autônomos circulando vazios, né? Então a gente tem carros com uma pessoa dentro. Imagina os carros sem nenhuma pessoa dentro. Você vai para o trabalho e diz: agora volta para casa porque eu não quero porque eu não quero pagar estacionamento. Teria que ser feito alguma coisa a esse respeito, né? Não sei. E captação de recursos financeiros é outro problema, certo? Boa parte do dinheiro de manutenção da infraestrutura urbana vem de PVA, vem de multa. Multa simplesmente vai deixar de existir se a gente tiver carros autônomos, certo? Você pode programar, isso não precisa nem machine learning, a gente pode mandar ele hard-coded, nunca quebrar a lei, nunca fazer nada que cause uma multa. Só que isso vai diminuir a arrecadação de impostos. E aí, de onde a gente vai tirar o dinheiro para manter a infraestrutura relacionada ao transporte? É uma coisa a ser pensada, novamente, não por mim, isso é uma questão de legislação, uma questão financeira muito mais do que técnica, né? E tem questões legislativas também. Então, o Paulo me perguntou aqui antes, a gente estava conversando antes de começar a palestra, ele falou assim:
Pô, Cadu, se o carro matar alguém, quem que paga? Se o carro causar um acidente, de quem é a conta? Não temos ainda esse problema. Esse não é um problema atual e não é um problema técnico também, né? Eu não sei a resposta. Tem questões éticas também. Muito mais do que quem vai pagar a conta é tipo quem pode ser responsabilizado se o carro cometer um acidente. Isso é uma questão grave, né? E isso é uma coisa que a gente precisa decidir coletivamente enquanto sociedade. Tem um site chamado Moral Machine, é do MIT, que ele faz, se vocês entrarem, ele tem um quiz. Então a situação, assim, a pergunta do quiz inteiro é o que o carro autônomo deve fazer. E ele tem uma situação, a situação hipotética é a seguinte: o carro está andando e perdeu o controle e ele precisa decidir entre duas situações ruins. Nesse caso, por exemplo, a gente tem uma pessoa idosa e uma pessoa adulta dentro do carro e duas crianças atravessando a rua com um farol vermelho, certo? E a gente tem que decidir, por exemplo, se o carro deve atropelar as duas crianças ou se deve bater. E tem muitas coisas para levar em consideração nesse problema, certo? Então, em primeiro lugar, o cumprimento da lei deveria importar, quer dizer, essas crianças, por estarem descumprindo a lei, a gente pode dizer que, não, o carro deveria atropelar elas? Ou será que a gente vai pensar, não, quem está assumindo o risco do carro autônomo deveria ser sempre a pessoa que está dentro, porque a pessoa que está dentro escolheu estar lá, a pessoa que é pedestre não tem escolhas, não vai ser obrigada a ficar presa em casa, certo? Mas aí você tem uma outra questão também. Como montadora, você tentaria vender para um cliente um carro que vai te matar, que numa situação como essa você diga para ele, não, ele vai decidir matar o passageiro? Então, não é uma boa escolha do ponto de vista de vendas, né? Essa não é uma questão para os engenheiros também, essa é uma questão para a sociedade, é uma coisa que a gente precisa participar do processo, a gente precisa decidir isso coletivamente, discutir isso, pensar nisso. E tem outros também, que se a gente sentar a pensar com carinho, tenho certeza que algum de vocês já está pensando aí em mais alguma questão. E como a gente pode fazer para resolver isso, né? Se não é o engenheiro que vai resolver, quem vai resolver? São pessoas como vocês. Aqui ainda a gente tem um público muito técnico, mas a gente precisa da participação de engenheiros, a gente precisa da participação de sociólogos, de políticos, de advogados, de filósofos. Essa é uma questão para nós todos enquanto sociedade. E aí a próxima pergunta, é claro, né, vai ser, pô, Cadu, o Leão falou aí que você fez mestrado no exterior, o Sebastian Thrun, um dos primeiros desenvolvedores, ele é professor de Stanford, você vai ver, a Uber contratou todo o pessoal da Carnegie Mellon para desenvolver carros autônomos para eles. Eu sou um desenvolvedor Android, eu sou um advogado, eu sou o que for. Como que eu vou entrar nisso, certo? Eu preciso fazer um doutorado, um pós-doutorado nessa área, eu não, sei lá, não tenho interesse em estudar mais, eu não tenho tempo para passar na faculdade, eu já tenho meu emprego, eu não posso largar tudo agora. Então, foi pensando nessa necessidade e nessas pessoas que a Udacity criou um curso de engenharia de carros autônomos. Então, para quem não conhece, esse é o Sebastian Thrun, ele é fundador da Udacity, ele é professor de Stanford, ele também fundou o Google X, que eventualmente levou ao desenvolvimento do Google Car, etc. Então, ele é um cara muito mais capaz que eu para ajudar vocês a aprender isso, e com esse espírito ele criou o Nandegree Engenheiro de Carro Autônomo, que é um dos cursos que dá para fazer hoje na Udacity. Foi criado em parceria com a Mercedes-Benz, a Otto, que é uma empresa de caminhões autônomos, e a NVIDIA, mas também tem muitas outras parcerias, tem a McLaren, tem a Mercedes-Benz, a BMW, tem uma série de empresas que estão nesse barco com a gente, né? E a gente construiu também um carro, porque a Udacity acredita em aprender na prática. Os alunos que fizerem os nossos cursos vão ter que fazer projetos, os alunos que fizerem este curso vão ter que passar por um projeto final, uma prova final, que eles vão botar o carro numa pista de teste para rodar o código deles. E né, eu falei para vocês que vocês podem fazer um nanodegree. O que é um nanodegree? Vamos dar um passo atrás, então. O nanodegree é como se chamam os programas online, de educação online da Udacity. E eu listei aqui alguns critérios que os nossos alunos escolheram como sendo os que mais ajudam eles a escolher por nós. O primeiro ponto é o seguinte:
eu preciso sentar e assistir todas as aulas ou eu posso pedir equivalência, né? Que nem a gente tem na faculdade. Sim, você pode, as videoaulas são opcionais, então você pode simplesmente pular. Como eu falei, a gente quer que vocês aprendam fazendo projetos. Esquece as aulas, faz o projeto, se você conseguir, perfeito. A gente não vai obrigar ninguém a ficar com a bunda sentada na cadeira, perdendo tempo aprendendo o que já sabe. Também, novamente, né, aprendizado baseado em projetos, ou seja, não vai ser projetinho letivo. Por exemplo, um dos projetos do Undergrad de carros autônomos é fazer um algoritmo de reconhecimento de placas. Eu estou fazendo isso no Undergrad, estou penando um pouco também, estudei nessa área, mas eu nunca trabalhei, por exemplo, com redes neurais. Então eu falei, nossa, eu vou fazer uma rede neural para isso, uma Deep Network, que é uma coisa que não fez parte da minha pesquisa, e eu queria aprender, certo? Mas vocês vão decidir a abordagem. Não é dado de mão beijada, certo? Não é exercício de livro didático. E muita gente fala também da facilidade de contato, né? Eu comecei a palestra dando meu e-mail para vocês, a gente está sempre de olho no suporte também, a gente tem o Slack para falar com vocês, tem os fóruns, a gente está participando, está tentando muito entender o que os nossos alunos querem e tentar suprir essa demanda na medida possível. Inclusive, essa semana tínhamos 2 alunos que foram visitar a nossa sede. Eu acho que nenhum deles veio aqui hoje, mas um deles, inclusive, veio de Belo Horizonte nos visitar. E eu achei isso muito legal, a iniciativa de vir para conhecer a gente. Óbvio que a gente vai criar um tempo para conversar com os nossos alunos. Mas o principal ponto, e que todos os alunos falaram, que todo mundo fala, que eu achei também, quando eu comecei a trabalhar, eu não conhecia a Udacity também, eu acho que o principal ponto é que as nossas revisões são feitas por gente que entende do assunto. Certo? E a gente treina essas pessoas para dar as melhores revisões possíveis, mas a gente escolhe gente que já entende do assunto. Então, muitos dos nossos revisores do carros autônomos, por exemplo, são pessoas que já estão em Machine Learning, são pessoas que entendem dessas tecnologias, enfim. A gente teve eu vi pelo menos um revisor aqui hoje, ele estava dando uma palestra aqui hoje também, o Bruno, está aí, Bruno? Acho que ele foi ver outra. Então, ele é revisor do curso de Android e ele está fazendo o curso de Machine Learning, quer se tornar revisor também. E esse é o diferencial, quer dizer, tem outros cursos, por exemplo, que colocam um colega para rever o que você faz, mas uma pessoa que está aprendendo ao mesmo tempo que vocês não tem a mesma capacidade de dar um feedback informativo, né? A gente quer que os revisores olhem o código de vocês, que falam, nossa, está muito legal, mas olha, você pode deixar melhor ainda fazendo isso. Você cometeu um errinho pequeno aqui, mas olha, você pode melhorar muito o seu resultado se você trocar essa função por aquela. Então, é muito legal a proposta, né? Eu recomendo que vocês experimentem. Todos os nossos cursos têm um período experimental de 1 semana que não é cobrado. Não precisa de nada para isso, vocês inscrevam no curso que vocês quiserem, vocês vão ter 1 semana antes de fazerem qualquer cobrança no seu cartão. Eu acho que a única exceção talvez seja de carros autônomos, porque tem um processo de aplicação prévia. Se alguém tiver interesse, depois pode vir falar comigo à parte. Mas eu queria mostrar também, na sala de aula, como que é esse curso, né? Porque ficar falando que existe não é a mesma coisa. Então, aqui em primeira mão para vocês, essa é a minha sala de aula. Então, vocês estão vendo que algumas coisas eu já fiz aqui. Todos os cursos começam por uma sessão de boas-vindas, mas o primeiro projeto aqui, a primeira parte, já vai ser de fazer um algoritmo que encontre a marcação de faixas. E vocês vão ter que implementar mesmo, certo? Não é o que eu falei, não é algoritmo letivo. Vocês vão ter que fazer um algoritmo que vai pegar as imagens de um carro andando e vai ter que marcar as faixas. E esse é só o primeiro projeto, esse é um dos mais simples, certo? Depois a gente faz uma introdução aqui a Deep Learning e ensina um pouco de regressão e classificação para quem nunca teve contato com isso. Depois uma introdução de redes neurais. A gente constrói o nosso próprio TensorFlow em miniatura, né? Ele é um projeto simplificado, claro, porque o TensorFlow é uma biblioteca muito, muito avançada, mas é importante que se vocês vão usar isso, vocês entendam. Então, a gente mostra para vocês como se construiria um TensorFlow e depois, é claro, mostra como usar o TensorFlow de verdade. E aí vai chegar novamente na parte de Neural Networks, agora com toda essa bagagem para a gente desenvolver uma rede, certo? E depois essa rede vai ser usada no projeto, que é
um classificador de placas. A gente usa um dataset que é de uma competição internacional que houve em 2011. Vocês vão ter que implementar o algoritmo que vocês quiserem, mas tem alguns benchmarks. O melhor algoritmo dessa competição não apenas conseguiu maior capacidade de reconhecimento de placas do que um ser humano, como ele conseguiu 99,8% de placas reconhecidas corretamente. O ser humano ficou em 98 e poucos. Então, quanto vocês vão investir nesse projeto, o que vocês vão fazer, fica na mão de vocês. E vocês são encorajados a procurar um paper, implementar um paper científico mesmo, para ter contato também com essa parte desse mundo, certo? É uma coisa muito acadêmica, mas não é por isso que só acadêmicos podem participar. Agora vocês vão precisar conversar com eles, a gente quer ajudar vocês a fazerem isso. Como eu sou funcionário, a minha sala de aula não tem mais um recurso que está presente para vocês, mas os nossos alunos também teriam aqui no cantinho um recurso que é de mentoria. Então, da mesma maneira que a gente tem revisores experientes nesse assunto para corrigir o código de vocês, nesse curso em especial, vocês podem clicar aí na barrinha que eu não tenho e conversar com uma pessoa que é treinada para isso também, que tem experiência, falar, putz, eu estava fazendo meu projeto de encontrar faixa e, sei lá, o meu algoritmo está funcionando legal, mas eu não gostei de tal, ele está tremendo muito a imagem, ou às vezes a faixa desaparece, você pode me ajudar, o que eu posso fazer? E eles são treinados para oferecer recursos adicionais, mostrar para vocês, talvez, como funciona a ferramenta. Uma coisa muito mais simples também, mas uma coisa muito mais humana, que é outra coisa legal, a gente quer ter esse contato humano com vocês, ele vai perguntar toda semana para vocês, e aí, como vocês estão indo, está tudo legal, rolou alguma dúvida desde a última vez que a gente se falou, o que você quer fazer essa semana? Que para uma aula, para um curso online, né, muita gente diz, putz, eu não tenho disciplina, eu fico desestimulada muito fácil, então, às vezes, ter essa pessoa cobrando, te ajudando a crescer e perguntando se você conseguiu fazer as coisas, pode ser uma grande ajuda. Mas, é claro, ainda é um curso muito técnico e também temos aqui tem uma barreira de entrada ainda, claro, né? E seria muito bom vocês souberem já um pouco de machine learning. E também um pouco de análise de dados, certo? A gente não consegue analisar milhões de pontos de dados na primeira vez que a gente vê isso. Então, tem alguns outros cursos nossos, especialmente no undergrad de análise de dados e de machine learning, que podem dar um primeiro passo a vocês. Depois o Leão me falou que ele vai mandar, a gente vai oferecer uma bolsa para todo mundo que participou, vai mandar um e-mail para vocês. O GDG vai mandar, a gente fez um acordo com eles, oferecer uma bolsa para todo mundo que quiser aprender, vai servir para esses dois aqui. E não se limita a isso, certo? Então, tem uma competição agora, um desafio que está rolando na internet, eu acho que ele ainda está ativo, que é de desenvolver um dashboard Android para o nosso carro. Que eu imagino que aqui muita gente já saiba. Quem já sabe desenvolvimento Android? Então, já temos alguns que sabem desenvolvimento Android, o próprio Leão é um expert no assunto. Mandem um e-mail para mim, certo? Procurem o nosso site, venham falar comigo, eu posso falar para vocês como participar disso, porque o que eu quero deixar muito claro é isso, a gente precisa de todo mundo, certo? Não é uma coisa que que pode ser deixada simplesmente para os engenheiros e para o público técnico. Obrigado, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar agora. Obrigado. Alguém tem dúvidas? Pode ser qualquer dúvida. É interessante, o curso do Nano Degree, ele é para quem está iniciando na carreira, por exemplo, eu vi que tem cursos de web. É para quem está iniciando no web ou para quem já é avançado e quer se atualizar, ou sei lá?
A gente tem curso de vários níveis, certo? E cada um tem uma lista de pré-requisitos que vai variar de curso para curso. Eu não tenho total certeza para você do curso de web especificamente, mas, por exemplo, do meu curso que eu conheço melhor, o curso de Machine Learning vai pressupor que você já entenda, já saiba, tem uma boa base de estatística, porque é isso que está no coração de um algoritmo de aprendizagem de máquina, né? E que você se sinta confortável programando em Python. Se você souber álgebra linear, por exemplo, também é um bom conhecimento. O curso de web, eu não sei de cabeça, eu imagino, eu acho que ele é um curso mais principiante, porém, eu peço para vocês, mandem um e-mail para a gente, pergunta, é brasil@udacity.com. A gente tem pessoal que pode te responder melhor, desculpa não saber a resposta exata. Mas falem com a gente gosta disso. Cadu, recentemente a Tesla proibiu de ser usado o carro Tesla na Uber, porque eles pretendem lançar um serviço que você comprou o seu Uber, aí você vai para o trabalho e depois solta ele para ganhar dinheiros para você fazendo viagens. Só que o modelo da Tesla para carro autônomo é como se fosse um carro progressivo, né? Você tem, sei lá, uma feature de estacionamento, depois ele vai recebendo updates, né? Você acha que a indústria vai mudar e vai tendência a isso? Tudo hoje é atualizações, você não compra um produto final, você acha que carro também vai ser assim? Certo. Então, a ideia do carro como serviço é que o carro vai deixar de ser um produto para o usuário final, certo? Então, a Uber, hoje são os motoristas que têm os veículos e usam eles para nos transportar. Mas quando a Uber estiver usando exclusivamente carros autônomos, os carros são da Uber, assim como o carro da Google. Você não pode comprar um carro da Google. A Google tem uma frota de carros e ela está rodando, certo? Então, isso também é parte da ideia do carro como serviço. Mas interessante você mencionar o carro da Tesla, apesar de eu ter mostrado ele aqui, ele não é ainda um carro autônomo. O carro da Tesla ele tem uma função que tem em alguns outros carros também, que chama, em inglês chama Lane Assist, né, assistência de faixa, ou Drive Assist, eles criam nomes para isso. Como ele funciona? Você tem que dirigir ele até a autoestrada, quando você está na autoestrada, que é basicamente daí em diante é só ficar na faixa, você liga esse recurso e ele vai usar uma suite de sensores, então o carro da Tesla usa uma câmera em infravermelho, e eles vão detectar a faixa onde está, para manter o carro dentro da faixa, e o carro da frente onde ele está, para manter a distância. É a mesma coisa do caminhão da Otto, que também funciona exatamente da mesma maneira. A Volvo já tem um veículo dessa maneira, que é o X90. Eles já têm inclusive um veículo assim aqui no Brasil, que eles estão levando para vários lugares para fazer demonstrações. Tem um número de carros. Então, o carro da Tesla hoje nem conseguiria fazer um serviço de Uber. Agora, no futuro, independente da posição da Tesla, o Uber não vai querer o carro da Tesla, certo? O Uber vai ter os próprios carros deles mesmos. Então, isso se torna desnecessário. Eu sou o Flávio de São Paulo. Existe alguém já formado nesse curso em São Paulo e qual é a visão que você tem de mercado para o Brasil? Esse curso, na verdade, ele foi lançado, a primeira turma, uma coisa que eu não falei, né? Os nossos NanoDegrees são quase todos cursos livres que você faz no seu próprio tempo, como qualquer outro curso online. Esse curso aí é um pouco diferente, como ele tem um nível técnico muito alto, ele funciona por turmas. Então, a primeira turma começou dia 27 de outubro, com 500 e poucas pessoas. E é a primeira turma do primeiro módulo. São 3 módulos de 3 meses. Não temos formados ainda em nenhuma parte do mundo. O que eu posso falar? No exterior, em primeiro lugar, a NVIDIA já ofereceu 10 bolsas para alunos que eles escolheram. E eles estão comprometidos a contratar mais pessoas que isso para diversos tipos de cargo. Então, tem uma série de parceiros que a gente fez, depois deixa eu encontrar isso na internet para vocês enquanto eu digo, que são parceiros de contratação, e o que isso quer dizer? Eles estão dispostos a aceitar os alunos formados pela Udacity
para posições de engenharia ou de estágio. O David Silver, que é o criador do curso, trabalhava na Ford antes, ele acha que para pessoas que não tenham um diploma de engenharia, o melhor caminho seria começar fazendo um estágio numa faculdade ou numa montadora dessas, e daí progredir para cargos mais senior com a experiência que vai conseguir. Mas no mundo inteiro, isso é uma coisa muito nascente, né? Então, primeiro que daqui a 9 meses, quando estiverem se formando as nossas turmas, eu não sei como vai estar o mercado. No Brasil, eu não creio que haja nenhuma startup ainda trabalhando com isso. Se alguém conhecer de algo, pode me falar. Mas nós temos pesquisa. O professor Edson Quitani, na FATEC de Santo André, é um pesquisador dessa área. O professor Fábio Osório, da USP São Carlos. Quem mais? Tem o professor, não me lembro o nome dele, professor da Federal do Espírito Santo, que ficou com uma fama um pouco ruim depois que o carro dele atropelou a Ana Maria Braga. Atropelou, foi uma batidinha de leve, não foi nada sério, mas, enfim, temos um número de pesquisadores trabalhando com isso no Brasil, certo? O Instituto Militar de Engenharia faz pesquisa nessa área também. Então, aqui no Brasil, eu acho que uma boa perspectiva para quem tem um nanodegree seria seguir adiante numa carreira de pesquisa com uma dessas pessoas. Mas é claro, se vocês tiverem... nós não conseguimos garantir uma vaga no exterior por questão de vistos, etc. Mas também queremos fazer isso. A gente quer no futuro que a gente tenha o nosso carro aqui também. É uma das coisas que o Carlos, o diretor da América Latina, que é o meu chefe, ele quer ter um carro autônomo aqui no Brasil. E também o professor Quitani, ele participa da Sociedade de Engenharia Automobilística do Brasil, e ele foi chamado para ser o presidente de um painel de carros autônomos a começar no ano que vem. A gente quer que isso cresça e a gente quer que o nosso país participe do cutting edge da tecnologia, não fique para trás como foi em outras coisas. Então, é possível que daqui a 9 meses, ou no tempo de formação, já haja melhores oportunidades. Os carros autônomos, partindo da premissa que uma pessoa entrando na frente do carro, o carro vai parar e não vai atropelar essa pessoa, eu queria saber se já foi discutido o assunto a respeito, principalmente no Brasil, né? Eu não creio que seja a situação de outros países, que é a questão dos assaltos, que ficaria muito fácil os assaltantes pararem na frente do carro, o carro vai parar e ali faz um assalto. Então, esse é outro desses problemas que não é um problema de engenharia, certo? Então, eu não tenho uma resposta para você. Na verdade, você tem uma resposta para mim? Você tem uma sugestão? Passa por cima. Passa por cima? Então, essa é uma questão difícil, quer dizer, mas é parte da ideia de detecção de ameaça também esse tipo de situação. Talvez uma solução para isso seria ter, como a gente tem em autoestradas em outros países, que elas são fechadas, né? A Autobahn é fechada, muitas autoestradas americanas são cercadas e não dá para entrar nelas a pé. Talvez uma solução para isso seria ter, para carros autônomos rodando na cidade, vias exclusivas que só aceitam carros autônomos, não dá nem para passar a pé. Se você quiser passar por elas, tem que pegar uma passagem subterrânea, uma coisa assim. Ok? Então, eu não sei, eu não tenho uma resposta para você. Mas eu espero que você um dia tenha uma resposta para mim. Mais alguém, gente? Aqui. Como que você enxerga, primeiramente, obrigado pela palestra, muito boa. Como você enxerga essa transição de carros autônomos? Tipo, por exemplo, eu penso assim, talvez seja algo progressivo, né? Uma transição. Você vê hoje os carros da Tesla, tem alguns recursos, né? Estacionário e tal. Será que isso vai ser incrementando aos poucos? E não é que a gente vai ter um carro autônomo de um dia para o outro? Como você enxerga isso? Eu vou responder melhor. Agora eu esqueci a sigla, mas tem uma organização americana que cuida de segurança e de regulação de automóveis, e eles têm 5 níveis de autonomia. Então, o nível 1 seria o carro, por exemplo, que a gente já tem aqui no Brasil, que é aquele que você chega na estrada, ou mesmo na cidade, você liga e ele mantém, é o cruise control, né, que ele mantém a velocidade fixa do carro, você pré-programa e ele vai andando, mas se parar na sua frente, por exemplo, você tem que brecar. Então, é só aceleração. É o modelo mais simples, isso já é bem comum. Nível 2 seria o carro que você, o nível 2 é o que você deixa 2 funções para o carro, então, mantém os carros com lane assist, como o da Tesla, como o da Volvo,
são carros nível 2, o que eles são capazes. Em certas condições, por exemplo, só na estrada, você pode tirar a mão do volante e tirar o pé do acelerador e ele mantém a velocidade. Se precisar reduzir a velocidade por causa de engarrafamento, ele reduz. Esse é um carro autônomo nível 2. Quando a gente fala, ou quando a gente pensa no carro da Google, quando a gente fala de carros autônomos, normalmente a gente quer falar do nível 4 em diante, que é o carro completamente autônomo, que pode ou não ter controles humanos dentro. O carro da Google não tem controle humano dentro. E ele é capaz de operar em qualquer condição. E o que ele vai fazer é simplesmente tudo de você decidir a rota até parar ou não parar se tiver uma ameaça na pista. Isso é obviamente progressivo, porque a tecnologia vai avançando progressivamente, mas uma resposta talvez um pouco mais satisfatória é que a Tesla quer ter carros autônomos para o consumidor final a partir de 2020, se eu não me engano. Eles já estão trabalhando no desenvolvimento disso, eles querem em 2020 ter um carro no mercado que rode de forma completamente autônoma nos Estados Unidos. Beleza, pessoal, uma salva de palmas para o Cadu, por favor.